noite. Boa tardezinha, quase noite, né? Eu sou Olga Goulart e estou muito feliz em ter sido convidada pelo Grupo Oncoclínicas NOB e Hospital Santa Isabel para batermos um papo com 4 especialistas para lá de conhecidas e para lá de estudiosas dentro desse tema que será abordado hoje, que é o controle do tabagismo, o controle do fumo. No último dia 29, né, foi o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, ao fumo, e eu acho que é um assunto extremamente pertinente, ainda mais dentro dessa situação que nós estamos vivendo de Covid, onde os casos, né, de ex-fumantes que voltaram a fumar aumentaram muito. E eu acho super bacana que nós possamos contar com a ajuda dessas 4 profissionais hoje para tirar as nossas dúvidas e entender como é possível deixar esse vício com um bom acompanhamento e saber principalmente dos impactos dele na nossa saúde. Então, preparem aí as perguntinhas de vocês. Nós temos um chat que vai estar disponível durante essa próxima horinha, somente para a gente fazer essa consulta. Olha que luxo, 4 profissionais desse gabarito para simplesmente nos atualizar em termos dos casos, o que está acontecendo na atual situação do Covid-19 relacionada ao impacto do fumo, do cigarro, e ainda poder esclarecer as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Eu queria que vocês conhecessem as nossas entrevistadas que estarão aí participando conosco. Doutora Clarissa Matias, que é a presidente nacional, aliás, ela é a presidente da Sociedade Brasileira, né, de Oncologia Clínica e também é integrante da equipe do NOB. Temos também a doutora Tércia, que também é oncologista clínica do NOB e também do Santa Isabel. E temos a doutora Larissa e a doutora Natália, ambas são pneumologistas do programa de cessação do tabagismo do Hospital Santa Isabel. Já viram que o papo é de gente muito grande e a gente está muito feliz de abrir esse canal aqui de comunicação para conversar com todos vocês. Boa tarde, noite, meninas, como estão vocês? Tudo bem? Olá, Olga. Obrigada. Olá, boa noite. Olá, boa tarde. Pois é, gente, como se não bastasse, né? O Brasil, felizmente, de todas as campanhas que nos últimos anos vêm sendo implementadas com relação à cessação do tabagismo, o Brasil foi um dos países com mais êxito, né? Em termos de pessoas que aderiram a esses programas, que deixaram de fumar, que seguiram as orientações, que passaram, inclusive, por programas do próprio governo de incentivo e de liberação de medicamentos, caso houvesse necessidade. E eis que agora, com essa pandemia, o quadro que a gente vê é de um trabalho contrário a tudo que vem se ganhando em termos de pessoas que deixaram de fumar, né? E eu queria saber de vocês, vou começar pela doutora Clarissa Matias, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, saber dela o que isso impacta, né? Qual é a preocupação de vocês da área, né, de oncologia e como é que nós podemos dar continuidade a esse trabalho para que não se perca tudo que foi feito até então em termos de conseguir diminuir o número de fumantes aqui no nosso país. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a Olga, boa tarde Larissa, Natália e Téssia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, essa é uma preocupação muito grande, é uma preocupação muito grande da sociedade. Nós estamos vivendo um dos piores momentos, eu acho que o pior momento da história médica, né, do mundo. E aqui no Brasil, com esses dados em relação ao aumento do tabagismo, existe uma preocupação muito grande do que é que isso pode levar, né, daqui a alguns anos. Porque lembrar, Olga, que o cigarro ele não está relacionado somente ao câncer de pulmão, ele está relacionado a cabeça de pescoço, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de bexiga. Então, assim, nós realmente ficamos muito impactados, né, com esse resultado na semana passada. Até complementando, né, em termos de dado, eu vou atualizá-los aqui.
essa preocupação grande, como a doutora Clarissa falou, acerca dos índices do câncer de pulmão, sobretudo, que é o que mais preocupa, mas tem outros casos também que são decorrentes do tabagismo, e a incidência está ligada a 85% mais ou menos dos casos, né, o câncer de pulmão, e ganhou contornos muito dramáticos agora dentro dessa situação do coronavírus. Tem um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que foi feito em parceria com a Universidade Federal de Minas e também a Universidade Estadual de Campinas, que 34,3% dos entrevistados que se declararam fumantes passaram a consumir mais cigarros por dia durante esse período do isolamento social. Ou seja, teremos que muito em breve começar campanhas para reverter essa situação, né? Os impactos que essa pandemia, não só o Covid-19, mas a pandemia de um modo geral, o isolamento social, o estresse ao qual todos nós fomos submetidos, ter aumentado e muito o número de casos, né? É importante a gente destacar, né, que o tabagismo ela é a maior causa evitável de morte no mundo, né, e está relacionado com diversas doenças circulatórias, né, infarto, derrame, isquemia aguda dos membros inferiores, isquemia crônica dos membros inferiores também, com necessidade inclusive de amputação. Então, e importante também destacar que a fumaça tóxica do tabaco, ela não vem só do cigarro, né? Isso daí muitas vezes o paciente fala assim, mas eu fumo é cigarro de palha, eu fumo é charuto, cachimbo, né? Eu fumo, né? Enfim, qualquer tipo de combustão do tabaco produz substâncias tóxicas capazes de levar a doenças cerebrovasculares, a doenças circulatórias, a câncer, né? A bronquite crônica, a enfisema no pulmão relacionado com o cigarro, né? Então, é sempre tempo de parar de fumar. Uhum. Bom, doutora Larissa, gente, só recapitulando aqui, a doutora Larissa é pneumologista, viu? Então vamos extrair dela também outras informações, já que você citou aí que não é só o cigarro, tem o cigarro de palha, tem charuto e tem também aqueles cigarrinhos eletrônicos que as pessoas têm usado como se fosse uma coisa muito inocente, bem como o narguilé e outras formas mais também para driblar esse vício. Eles também têm algum tipo de impacto na saúde, doutora? Então, Olga, a gente sabe, né, que a questão do cigarro eletrônico é nada mais, nada menos do que um artifício da indústria do tabaco permanecer, né, no nosso meio. Porque hoje em dia, né, se você for parar para pensar, quem é que gosta de ficar junto de um fumante? Né? Aquele cheiro de cigarro horrível, aquele travesseiro que tem cheiro de cigarro, né? Então, assim, para a indústria do tabaco, nada melhor. Olha o que ela ofereceu agora, um cigarro cheiroso, que ele tem cheiro de cravo, de menta, de chocolate, de morango. Oh, que maravilha, né? E faz aquela fumaceira toda, né? E aquilo dali tem uma quantidade de nicotina que a gente não sabe qual é a quantidade de nicotina que está indo para dentro do pulmão, né? Então, o cigarro eletrônico, a gente reforça aqui que o cigarro eletrônico não é o cigarro eletrônico é cigarro, né? O cigarro eletrônico faz mal igual à combustão do tabaco, né? E os impactos disso daqui para frente, né? A gente vai ter as consequências disso daqui a 5, 10 anos, quando começarem a aparecer os pacientes com doenças pulmonares relacionadas ao uso desses vaporizadores, né? E o narguilé da mesma forma, né? Então, além disso, você tem a questão de você compartilhar, né? Hoje em dia, ainda mais com a Covid, você sair compartilhando aquele bocal com um bocado de gente, né? E doenças infectocontagiosas, né? Hepatite, tudo, que podem ser transmissíveis. Então, enfim, devem ser evitados também. Bom, doutora Tércia, que é oncologista também, eu acho que ela pode explicar para a gente. Eu já vi algumas imagens de um pulmão poluído, contaminado, né? Ele é escuro, ele é feio. Essas imagens
que inclusive foi um artifício que a própria Organização Mundial de Saúde teve de colocar nas carteiras de cigarro, né? Aquelas imagens que são imagens muito pesadas. E para a gente que gosta muito da área de saúde, que pesquisa mais, você vê um órgão, né, íntegro, diferente de um pulmão, de um fumante, é algo assim impressionante, né? E eu imagino que assim como o pulmão, outros órgãos também devem sofrer esse impacto. Como a doutora Clarissa falou no início, não é só o câncer de pulmão, muitos outros cânceres, tanto que na anamnese de muitas especialidades médicas tem essa pergunta em quase todos os questionários, se você é fumante ou se não é. Eu queria que você, de uma forma bem didática, dissesse para as pessoas a importância de se atentar a isso. Porque não que o cigarro seja a melhor coisa do mundo, mas é um artifício para a gente driblar estresse, para a gente driblar preocupação, enfim. E a indústria ainda faz um apelo muito grande, porque estuda os nossos hábitos de consumo para poder, de alguma maneira, te seduzir e fazer com que você seja um consumidor de determinados produtos, substâncias, enfim. Exato, Olga. Você bem pontuou. Primeiro, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Uma coisa que é muito importante a gente frisar, né, que o tabagismo realmente é um problema de saúde pública. E essas campanhas, como você comentou, tiveram realmente muito sucesso, né? Se a gente for parar para pensar aí em 1989, a gente tinha um dado de mais ou menos 44% de homens tabagistas acima de 18 anos eram tabagistas. E hoje, em 2016, a gente tem um dado que é mais ou menos por volta de 12% de homens de 18 anos que são tabagistas. Principalmente aqui no Nordeste, a campanha no Brasil, como você falou, essas medidas de políticas públicas foram muito, muito importantes e não podem ser esquecidas, né? A gente está vivendo aí a pandemia e a questão da ansiedade, como você comentou, o cigarro é uma fuga, né, para a ansiedade, para a angústia que as pessoas estão passando. E aí a gente tem esse dado aí da Fiocruz, com o aumento do tabagismo, uma população aí de mais ou menos 30% aumentou o hábito de fumar. Então a gente tem que retomar essas políticas, né, ajudar esses indivíduos, né? A gente às vezes fica achando que a pessoa não quer, ou que absurdo, tem tanta informação, né, e não para de fumar, mas existe um contexto. É uma dependência química, né? Não só uma dependência química pela nicotina, mas uma dependência do hábito, né? Da cultura, do que ele está inserido, como você falou, da questão da ansiedade, trabalhar a fuga dele no controle emocional. Então, não é só a dependência química, né? Como a dependência também precisa de um suporte. E aí, como você já comentou, as meninas, né, trabalham com cessação do tabagismo, a gente tem encarado o tabagismo como uma doença realmente, né? E isso precisa ser feito, esses pacientes, esses indivíduos precisam desse apoio. Então, terapia, a medicação, né, com apoio dos pneumologistas, precisa estar tendo esse suporte para a gente alcançar essa redução do hábito de fumar ainda mais. Mas realmente foi um sucesso as políticas. E espero que a gente retome aí no final da pandemia. Bom, doutora Natália Paim, Sim. Pode dizer. Não, eu só ia acrescentar o fato também de que as pessoas estando mais em casa, né? Muitos trabalhando em home office, alguns perderam o emprego, então soma essa questão psicológica muito forte. E o fato de estar em casa, a facilidade, né, de estar fumando mais, né? A pessoa que trabalha em outro ambiente, né, não vai poder estar fumando com frequência tão grande quanto estando em casa. Mas eu ia me dirigir exatamente a você, Natália, porque você faz parte, né, do programa de cessação do tabagismo lá do Hospital Santa Isabel, e nós sabemos que as pessoas falam assim, já estragou mesmo, agora deixa, eu vou levar o meu prazer, eu vou morrer fumando e tudo mais. Então a gente vai tentar aqui reverter essa situação, mostrando que tão logo você pare de fumar, no primeiro dia você já sente uma diferença muito grande, você que vai poder explicar para as pessoas o quanto assim, as taxas, né, de tudo vai se equilibrando a partir dessa decisão de cessar, com um dia, com 10 dias, com 2 meses, enfim, ela é progressiva até que se chega, se não me engano, a 10 anos, que o seu pulmão quase que se iguala a uma pessoa que nunca fumou. Então, como a expectativa de vida da gente aumentou muito, nós vamos viver felizes, se Deus quiser, até lá pelos 100 anos,
é bom que a gente tenha saúde para desfrutar desses 100 anos com vigor, né? Com disposição, com autonomia e etc. Então, eu queria que você explicasse quais os benefícios e a partir de quanto tempo esses benefícios já começam a surtir efeito na saúde de uma pessoa que consegue deixar o vício. Primeiro de tudo, né, nunca é tarde, né, para parar de fumar. A gente sabe que esses benefícios já ocorrem 20 minutos sem o cigarro, a pessoa já tem uma redução, um controle melhor da pressão sanguínea, controle melhor da frequência cardíaca, né, da pulsação. 2 horas já tem uma melhor circulação do sangue. Então, pouco tempo depois, a gente já vê benefícios, né? A longo prazo, a gente tem uma redução, né, de riscos de doenças importantes como câncer, doenças cerebrovasculares, como Larissa falou. Então, por isso que é tão importante existir essa perguntinha aí na anamnese sempre, porque esses pacientes precisam ser direcionados, né, para programas específicos ou profissionais, né, que façam esse trabalho de cessação de tabagismo. Ok. Doutora Clarissa, existe diferença dos impactos do cigarro na saúde do homem ou da mulher de maneira diferente? E outra coisa que eu queria já somar aí, para gente que tem mais juízo, né, que costuma fazer os exames regulares, pelo menos uma vez por ano, nos precaver, fazer os exames de check-up para evitar para promover saúde e não necessariamente ir ao médico só para curar qualquer tipo de problema, nós também ficamos prejudicados de alguma maneira, né? Já vamos para 6 meses aí de isolamento e eu acho que vai perdurar até o final do ano. As pessoas vão adiar o máximo que puderem seus compromissos, inclusive com revisões médicas. Você acha que isso também, de certa forma, vai ser um fator também desencadeador de problemas mais sérios das pessoas que também, por uma razão ou outra, não fizeram o seu exame de check-up esse ano? Bom, o cigarro ele atinge tanto homens como mulheres, tanto que hoje a principal causa de morte por câncer, tanto em homens como em mulheres, é o câncer de pulmão, que está diretamente relacionado ao tabagismo. 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Claro que existem predisposições individuais, né? Você conhece pessoas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram, né, nenhum problema, nem enfisema, e pessoas que fumaram menos tempo e desenvolveram problemas. Então, assim, como nós não sabemos, você não tem como fazer uma avaliação prévia, melhor que ninguém fume. O mais indicado. E as meninas, Natália e Larissa, podem reiterar isso. Em relação aos exames de rastreamento, isso é extremamente preocupante, Olga, porque realmente assim, as pessoas estão adiando a realização desses exames e nós já estamos vendo em consultório pacientes chegando com tumores bastante avançados. Então, é muito importante que todos e qualquer sintoma seja valorizado e que as pessoas façam seus exames de rotina. Inclusive, existe hoje uma recomendação na realização de tomografias de rastreamento, que aí tanto a doutora Larissa como a doutora Natália podem falar melhor sobre isso, porque houve uma redução de mortalidade em relação ao câncer de pulmão. Então, vamos lá, doutoras Larissa, doutora Natália, vamos explicar melhor como a gente deve proceder, né, com esse novo protocolo aí desse exame. Como é que ele é feito? Então, na verdade, pode falar, pode dizer. Pode falar. Então, o paciente que fuma, ele, a depender da idade, né, tudo, da carga tabágica, ele tem indicação de fazer a tomografia de rastreamento, né? Muitas vezes tomografia uma vez por ano para poder fazer uma avaliação e encontrar um câncer em estágio mais inicial possível, porque a gente sabe que se o pulmão é pequeno, né, a chance de ele dar metástase é muito menor, né? Então, se você a melhor forma de tratar o câncer de pulmão, a depender do tipo de câncer, é claro, é através da cirurgia. Então, a cirurgia é curativa e ponto final, né? Então, a tomografia ela pode ajudar nisso, na detecção precoce, na visualização de imagens que remetam a uma
uma hipótese diagnóstica de câncer, né? E que você faça investigação. Exatamente, uma suspeita diagnóstica de câncer e que faça uma investigação para poder fazer o tratamento curativo, se assim for designado durante o acompanhamento, né? Durante a avaliação que se faz do paciente com suspeita de câncer, né? Fazer a cirurgia, a depender do tipo de tumor e a depender do estadiamento, é a melhor coisa. A própria Organização Mundial de Saúde advertiu lá no começo, né, das orientações. Eu me lembro que no começo da pandemia se falava muito, porque outros países já tinham vivido a situação, e os estudos apontavam que os fumantes teriam maior chance de desenvolver os sintomas mais graves da Covid-19, né? Com certeza. Na verdade, Olga, a gente já sabe, uma das poucas coisas que sabemos, né, sobre o coronavírus é que a porta de entrada do vírus nas células é através de uma enzima chamada ECA. E sabemos que os fumantes têm uma expressão maior dessas enzimas nas suas células. Com isso, espera-se, a gente já tem visto que os casos de Covid em pacientes fumantes são quadros mais graves. Por isso, a Sociedade de Pneumologia, de Oncologia, as sociedades médicas, de modo geral, têm batido tanto nessa tecla com relação aos pacientes fumantes e o risco de uma doença grave, né, associada ao coronavírus nesses pacientes. Uhum. Bom, É importante os pacientes tabagistas saberem, né, que o próprio tabagismo, ele por si só, a fumaça tóxica do cigarro, ele é como se ele reduzisse a imunidade local, né? Então, o paciente tabagista, ele tem uma maior chance de ter uma infecção respiratória, seja viral, seja bacteriana. E é claro, se você tem isso daí pode desenvolver ainda mais uma doença mais grave, né? Então, se você tem uma doença estrutural ainda associada, seja bronquite crônica, seja enfisema no pulmão relacionado com o uso do cigarro, isso daí se torna mais intenso ainda, tá? Então, realmente, os pacientes com Covid-19, tabagistas, tanto pelo que a Natália falou, isso daí realmente eles estão associados a uma evolução mais desfavorável da Covid-19. Bom, o que a gente deseja é que ninguém que esteja no processo de cessação do tabagismo lá do Hospital Santa Isabel precise passar pelos cuidados da doutora Clarice e da doutora Tércia. A gente espera que não avance para tanto. Mas eu queria saber do que compõe esse tratamento, né? De que tempo, qual é o tempo estimado, mais ou menos, para que a pessoa chegue com a decisão ou com a indicação, pelo menos, de deixar de fumar, e vocês iniciam esse programa de cessação com ela. Que tempo, em média, dura esse período de tratamento e do que é composto? Ou isso é muito individual, vai de caso a caso? Bom, na verdade, tratamento antitabagismo, né? A gente tem pacientes que vão ter aquela facilidade, entre aspas, de marcar um dia para parar de fumar e parar abruptamente. Tem pacientes que a gente precisa fazer uma redução gradual até que se chegue no número de cigarros mais reduzido e aí sim marcar essa data. Então, é variável. Mas o acompanhamento a gente faz. A gente tem consultas semanais, acompanhamento tanto médico quanto com psicólogo, que a gente já falou aqui, questões psicológicas, de ansiedade, depressão, inclusive pacientes com transtornos psiquiátricos também fumam muito, então a psicóloga tem que estar muito alinhada ao médico, em contato com o paciente. Isso. E então vão ser feitos exames também para avaliar a função pulmonar desse paciente, fazer uma tomografia para avaliar, fazer esse rastreio, né, de nódulo pulmonar de forma precoce, caso haja. E, a depender do caso, vamos avaliar a necessidade de tratamento medicamentoso. Não são todos pacientes, né, que são candidatos à terapia medicamentosa, então, esse acompanhamento individualizado vai avaliar isso caso a caso. Tá. Tem até que não é um remédio oral, ele é um adesivo que se cola, isso também faz parte da indicação de tratamento, né?
Exatamente. O adesivo é um adesivo que tem nicotina. Então, nos pacientes que fumam determinada quantidade de cigarro, fumam muito, a gente precisa fazer uma reposição de nicotina para evitar que esse paciente tenha uma síndrome de abstinência, né? Para evitar irritabilidade, evitar insônia. Então, em alguns casos, né, não são todos, por isso que precisa de um acompanhamento bem organizado e bem definido com a equipe, são indicados tanto medicações orais ou adesivo, ou tem outras formas também de reposição de nicotina. Bom, agora eu queria ver com a doutora Tércia e a doutora Clarissa, né? Larissa quer falar. Sim, fala, Lari. A gente combinou até de levantar o dedinho, porque nós já gostamos de falar, né? O tempo é muito curto, então, para a gente organizar, quando alguém quiser complementar, é isso mesmo. Larissa, obrigada. Então, uma coisa que eu acho muito importante que o paciente que quer parar de fumar e que a família do paciente que quer parar de fumar tenha em mente é que, assim, quem decide parar de fumar é o paciente. Tá? É o paciente fundamental, porque é muito comum a gente no dia a dia receber paciente assim, vamos supor, vai o marido com a esposa, pois não, em que posso te ajudar? Eu vim aqui porque ele precisa parar de fumar. Aí a primeira coisa que você pergunta para o paciente é assim, ô senhor, o senhor quer parar de fumar? Doutora, só vim aqui porque é minha esposa que está me obrigando a parar de fumar. Então, se o paciente não decidir parar de fumar, a chance de ele ter êxito na cessação de tabagismo é muito baixa, entende? Porque, assim, as pessoas têm que entender que não tem nenhum remédio milagroso. Né? Não tem nenhum remédio no planeta Terra, eu falo assim mesmo para os pacientes, não tem nenhum remédio no planeta que faz ninguém parar de fumar, tá? Parar de fumar, o medicamento, ele ajuda, ele diminui a ansiedade relacionada ao tabaco, né? O adesivo de nicotina, né? Como a Natália falou, ele diminui a chance do paciente ter síndrome de abstinência, mas quem vai fazer parar de fumar definitivamente é o paciente, né? E para isso daí, ele também precisa estar empenhado nesse quesito, né? E por quê? Parar de fumar não é só tomar um remédio. O paciente precisa ter mudança de estilo de vida, né? É aquele paciente que vive bebendo um café é um cigarro, um café é um cigarro, um café é um cigarro, né? Vai para toda semana ou todo final de semana, faz churrasco e toma cerveja, né? E cerveja ou cigarro, cerveja ou cigarro, cerveja ou cigarro, né? Beber bastante água durante o dia, né? Para ir tirando o gosto do cigarro na boca, né? Ter sempre no bolso cravo, canela, cristal de gengibre para colocar na boca ao invés do cigarro, né? E não se fiar assim, eu estou usando remédio, então o remédio é que vai me salvar. Não é assim, tá? Vou colocar nessa listinha aí um tênis também, além do cravo e tudo, bota um tênisinho no pé, vai dar uma caminhadinha. Com certeza, sem dúvida. Aliás, né, gente, se a gente for parar para pensar, essa pandemia, ela não trouxe só o Covid-19, ela trouxe também a possibilidade de reflexão e de um pouco mais de tempo estando em casa para a gente se perceber de quando a gente come uma comida mais pesada, como a gente se sente, de quando você tira um tipo de alimento que não está te fazendo muito bem, como é que você se sente. Isso vale para o cigarro, isso vale para tudo, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, por mais que as mulheres levem seus maridos para uma primeira consulta, nessa especialidade ou em outras tantas, cada um sabe aonde se sente melhor ou pior, e a gente também tem várias ferramentas na mão para promover essa mudança de hábito na nossa vida, porque o que faz bem para um não é a mesma coisa que faz bem para o outro. É muito importante que a gente esteja em contato com coisas que possam fazer com que o nosso organismo produza os hormônios do bem-estar, produzam os hormônios também que, te dando bem-estar, vão te garantir uma saúde melhor, enfim. Se essa pandemia não serviu para isso, essa pessoa perdeu uma grande oportunidade, né? De pensar um pouco mais sobre si mesmo, fechar os seus olhos e entender o seu corpo lá por dentro, como é que é um verdadeiro milagre, é uma verdadeira dádiva a gente ter todo o nosso corpo em pleno funcionamento, tudo perfeitinho, e a gente, a partir das nossas atitudes erradas, a gente vai desconstruindo essa coisa que foi tão bem construída, né, doutoras? Eu queria só pontuar, Olga, voltando ao ponto de que nunca é tarde, né? Como as meninas bem falaram,
No tratamento também, porque às vezes o paciente tem esse raciocínio, agora eu não vou parar. Já está ruim mesmo, agora deixa. Mas isso tem um impacto também muito grande, né, na resposta ao tratamento, como que ele vai fazer, vai ter uma recuperação cirúrgica, né, se for o caso de ir para cirurgia, como que vai responder ao tratamento sistêmico com quimioterapia. Então, realmente, esse mantra aí de que nunca é tarde, sempre é tempo para procurar ajuda, e como Larissa falou, né, definir realmente o que quer, que esse é o primeiro passo, é sempre importante, mesmo diante já de um diagnóstico oncológico de câncer de pulmão ou de qualquer outro câncer. Isso é bem importante. Sim, Natália. Não, e queria só complementar, porque é muito comum durante a vida, né, pacientes que fumam há 30, 40 anos, esses pacientes já terem tentado parar de fumar e terem tido recaídas e terem voltado. Ou às vezes a paciente chegou, parou de fumar porque engravidou e depois, logo após a gravidez, um exemplo, né, voltou a fumar. Então, mesmo nesses pacientes, né, que tiveram recaídas, com um tratamento bem direcionado, né, com o apoio de uma equipe multiprofissional, é possível, né, parar de fumar. Então, é importante enfatizar isso. Mesmo que você já tentou, tenha tido falhas, né, não desista. Bom, Clarissa, Tese, até considerando aí o resultado da pesquisa, né, da Fiocruz, que as pessoas aumentaram em média, né, os fumantes de uma média de 20 cigarros por dia, e Clarissa, que é a presidente da Sociedade Brasileira, vocês já devem estar criando estudos, né, resultado de estudos do impacto dessa quantidade, desse aumento durante o isolamento social, das pessoas aumentarem ainda mais a quantidade de cigarros que fumam e, consequentemente, vocês já devem ter uma estimativa das respostas que virão daqui a pouco em termos de casos mesmo, né? Vocês já devem estar se organizando para receber uma situação um pouco pior do que as que vocês já vinham administrando, não? Então, existe um tempo, né, entre essa exposição ao tabagismo e o desenvolvimento de câncer de pulmão. E o desenvolvimento de outros tipos de câncer também. Mas, assim, esse tempo, inclusive, ele pode ser reduzido por outros fatores que também preocupam bastante durante a pandemia, que são ganho de peso, alimentação inadequada, então, estresse. Então, assim, nós realmente, isso que você falou, Olga, de parar um pouquinho e olhar para você mesmo, né, nesse momento, e tentar e procurar ajuda, né? É para isso que, né, o programa de tabagismo tá lá, nós estamos com toda essa equipe multidisciplinar à disposição de vocês, né, no Hospital Santa Isabel, no ambulatório do IBC, porque realmente nós precisamos parar de fumar. E a grande preocupação é que os jovens estão aumentando o consumo de tabagismo. Né? Só recapitulando um pouquinho em relação ao cigarro eletrônico, existe uma preocupação muito grande que é, como o cigarro eletrônico ele é muito caro, as pessoas começam a fumar o cigarro eletrônico e aí passam para o cigarro de papel. Então, existem, né, várias preocupações em relação a isso. O nosso imediatismo, né, mesmo, né, a nossa ideia errada das coisas darem um resultado, vai até no exemplo anterior, quando a Natália falou que as pessoas falam, não vou deixar de fumar porque eu já fumo há 10 anos, já estragou tudo mesmo, e a gente quer um resultado muito rápido, tá? Eu só vou parar de fumar se amanhã meu pulmão estivesse limpo, né? Eu só vou começar a me cuidar quando só vou entrar na academia quando eu perceber lá que eu estou perdendo peso. Então, as pessoas têm uma ideia errada do cuidado com a saúde. Elas vão para a academia atrás de um corpo perfeito, mas não sabem sequer os benefícios que uma musculação, ou um pilates, ou uma yoga, ou qualquer outra atividade te causa, não só na sua musculatura, mas como no seu estado geral de saúde, né? Assim como a alimentação, as pessoas mudam a sua alimentação única e exclusivamente para perder peso e não necessariamente tem que ser na balança que você vai ver o resultado. Então, é importantíssimo que a gente tenha primeiro consciência
volto a falar, né, do que eu falei anteriormente, do funcionamento do nosso organismo e no quanto está nas nossas mãos. Eu gosto muito de ir no médico todo ano com o resultado dos meus exames e levar, ainda que não seja uma nota 10, mas levar um 8, sabe? Coisas que eu vou ter que administrar, porque são coisas que eu trago de herança genética e tudo mais, e cada vez menos coisas que eu tenha provocado por falta de informação. E hoje, eu acho que a mídia se abriu de uma maneira muito grande, inclusive agora de teleatendimento, né? Vocês médicos podendo orientar, os psicólogos podendo acompanhar, ainda que dentro da pandemia, poder dar essa orientação, as lives, as conversas, tem tanta roda de conversa que nesses meses todos eu entrei e aprendi muito e quero continuar aprendendo. Então as decisões todas estão conosco, não é tão complicado assim a gente fechar um acordo com a gente mesmo, né? Eu vou me cuidar e não é para ficar bonito, nem magra, nem nada, é só para me sentir muito bem, porque essa vida só vale a pena se for assim, né? Problemas a gente já tem que administrar de qualquer forma. Se a gente estiver bem, administra-se melhor. E é num desses momentos de, por exemplo, como eu falei, né, que o tabagismo tem que ser uma mudança de estilo de vida, né? Exatamente. É numa dessas que você muda o estilo de vida, né? Que você fala assim, eu vou fazer um check-up global, eu quero parar de fumar, vou fazer um check-up global. Eu vou na pneumologista, eu vou na cardiologista, né? Eu vou no endocrinologista para poder perder peso. E é numa dessas horas que você flagra um câncer de pulmão, que você flagra um câncer de tireoide, que você flagra uma doença cardiovascular que pode ser potencialmente tratada com colocação de stent, enfim, com medicamentos, etc. É na hora dessas que você pega, vai fazer um mapa, ver que sua pressão está lá em cima, entendeu? Então é uma decisão realmente de saúde, tá? Parar de fumar é uma decisão de saúde. Se a gente não tiver isso em mente, né, parar de fumar, o ato de parar de fumar vai ser difícil, e a persistência da cessação de tabagismo da mesma forma, né? Porque se a gente ficar com aquela coisa, né, de ter os mesmos hábitos, tudo, o cérebro, de qualquer maneira, vai olhar, vai dizer assim, não, você tá falando dessa forma, então só tá fazendo um cigarrinho aqui para você, né? Então fica muito mais difícil para o paciente permanecer na cessação do tabagismo. Bom, e na questão do tratamento em si, né? Porque a pessoa que foi diagnosticada com câncer de pulmão, independente de pandemia ou não, eu quero saber como vocês se prepararam para não interromper o tratamento desses pacientes, que é uma situação emergencial, não pode ser interrompida. Como foi isso, tanto para o NOB quanto para o Hospital Santa Isabel, nas suas respectivas especialidades aí de continuidade? Como é que vocês conseguiram administrar? Foi possível fazer muito desses acompanhamentos desde casa? Então, Olga, os pacientes que já estavam em vigência, né, de tratamento realmente eram uma prioridade, né? Era um tratamento essencial, é um tratamento essencial, não só o câncer de pulmão, como qualquer outro tipo de câncer. E aí, dentro de todos os protocolos de segurança na clínica, né, na instituição, eles mantiveram esse tratamento e com desfecho já do que estava sendo programado antes do início da pandemia. Alguns casos que tiveram diagnóstico exatamente no início da pandemia, né, houveram discussões multidisciplinares onde a gente ponderou a questão da pandemia. Então, será que é melhor esse paciente ser submetido logo à quimioterapia ou logo à cirurgia? A gente ponderou esses pontos, claro que dentro do contexto que é possível em cada caso. E nisso a pandemia houve uma mudança, né? Mas sempre priorizando o tratamento, né? Os pacientes, principalmente no câncer de pulmão, não deixaram de ser tratados, já quem tinha acesso ao serviço. Talvez a modificação qual seria a melhor rota, mas isso aí foi essencial e a gente conseguiu manter. Não sei se Clara quer complementar alguma coisa. Sim. Falando um pouquinho do que a Larissa comentou, né, das pessoas irem para o tratamento e resolver fazer o tratamento, aderirem ao tratamento e tudo mais, eu fico pensando que
A gente, às vezes, perde uma boa oportunidade de, fazendo os nossos exames regulares, pelo menos a cada um ano. Eu vejo muitos amigos, pessoas do meu ciclo de amizades, comentarem: poxa, eu faço exame todo ano, fiz o ano passado meu. O negócio é que o tempo voa. Você foi ano passado, quando você não se dá conta, já está na hora de realizar os exames de novo. E já estou com câncer e nesse estágio. Que bom que a pessoa tem esse hábito de todo ano fazer os seus exames e que foi diagnosticado. E certamente com um ano diagnosticou numa fase bem inicial, né? Então, só para a gente tirar essa ideia errônea também das pessoas de dizerem que eu não vou procurar a doença. Se eu estou me sentindo muito bem, para que eu vou procurar a doença? É simplesmente porque hoje nós vivemos um mundo muito industrializado demais. A nossa alimentação é muito industrializada, a poluição à qual a gente se submete o tempo todo, o estresse também, a falta de tempo e a correria, isso tudo são fatores desencadeadores também de doenças e, sobretudo, os cânceres, os tumores de um modo geral, né? Então, é muito importante que, mesmo diante dessa máxima aí de que eu não vou procurar uma coisa já que eu estou me sentindo bem, que a gente entenda que ir lá e sair com um resultado positivo de que não tem nada é maravilhoso. Você não jogou seu dinheiro fora, muito pelo contrário, foi um investimento que você fez na sua saúde. Eu volto a repetir, ainda que você seja diagnosticado tendo hábitos de vida saudáveis e tudo mais, você vai ser diagnosticado numa fase inicial e os tumores, quase que de um modo geral, diagnosticados em fase inicial, são muito mais fáceis de terem êxito, né, no tratamento. Então, esse é um ponto excelente, Olga, e como Larissa falou, né, nós não podemos ter medo, né, porque os tumores diagnosticados precocemente, eles são curáveis, tá? Na sua grande maioria, mesmo os tumores mais complicados, como o câncer de pulmão, o câncer de pâncreas. Então, assim, nós precisamos encarar de frente, ter um roteiro realmente. Eu acho que assim, você pegar um mês do ano e falar, nesse mês eu vou fazer todos os meus exames, para que nós não deixemos passar um tempo. Uhum. Gente, eu vou começar a colocar algumas perguntas que chegaram para a gente. Eu quero agradecer a todos, primeiramente, aí que estão nos acompanhando. Muito obrigada por nos prestigiar e colocar em pauta, né, às 5 horas da tarde, um assunto tão importante aí no lar de cada um de vocês. Obrigada pela atenção e muito obrigada também pelas perguntas. Essas daqui chegaram pelo Facebook do NOB, que também está transmitindo, né? E eu vou fazer essa perguntinha aqui, que chegou da Maria Eni. Doutoras, quais as consequências do uso do cigarro em pacientes com Covid-19? Não, se um paciente com Covid ainda estiver acendendo o cigarrinho dele, ele vai merecer uma bronca, viu? Podem decidir aí quem responde. Bom, como a gente já disse, né, o paciente que fuma tem uma predisposição a ter uma manifestação mais grave da doença, né, por aquele mecanismo da enzima que a gente mencionou. Então, ele tem mais expressão dessa enzima na superfície das células. Com isso, esse vírus entra na célula com maior facilidade. Então, o risco de uma manifestação mais grave da COVID, com insuficiência respiratória, demandando ventilação mecânica, né, internamento prolongado em UTI, é muito maior. Então, fora esses pacientes também muitos já têm uma doença pulmonar associada a esse paciente, um enfisema, bronquite causada pelo cigarro. Então, nesses pacientes que já têm a manifestação da COVID também, geralmente é muito mais grave do que um paciente que não fuma. Ok. Vamos para essa outra pergunta aqui, que vem da Maria Castro. Ela fala o seguinte: doutoras, uma pessoa que deixou de fumar há mais ou menos 30 anos ainda corre algum risco de desenvolver câncer em função do tabagismo ou não? Correr o risco ainda existe, né? A gente, infelizmente, tem casos de pacientes que nunca fumaram e que têm diagnóstico de câncer de pulmão, né? Então, o fato de ter deixado de fumar diminui muito o risco. A gente já tinha comentado que esse risco, a redução desse risco é de forma gradual, tanto que nos critérios de pacientes elegíveis para fazer o rastreamento, né, para fazer aquela tomografia para investigar,
é se o paciente já parou de fumar há mais de 15 anos. Então, se ele parou de fumar há 5 anos, há 10 anos, ele ainda fica dentro do protocolo e merece fazer esse rastreamento de perto. Mas, assim, o risco existe, né? Ainda existe, com certeza. Muito menor, né? Ainda bem que parou de fumar, ainda bem que já se passaram 30 anos, mas é um risco que existe do mesmo jeito que não É um risco também. normal, porque em função do cigarro mesmo, parece que com 30 anos o pulmão da pessoa já é igual ao pulmão de um não fumante, não? Isso. A redução é gradual, mas depois dos 30 anos é como se o risco de quem nunca fumou, por exemplo. As meninas podem complementar, você quer complementar. Tá, vai lá, Larissa. Isso pode estar relacionado até com a questão do risco de câncer, tá? Mas se uma vez que o paciente tem uma doença estrutural provocada pelo uso do cigarro, né, que é justamente o enfisema e a bronquite crônica, que é uma destruição do pulmão pelo uso do tabaco, né, pela fumaça tóxica que é inalada, isso daí não tem reversibilidade, tá? Uma vez, justamente o que a gente chama de DPOC, D de dado, P de pato, O, C de casa, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Isso não tem cura, tá? Você pode diminuir o risco de você ter câncer de pulmão, mas uma vez com DPOC, tá? Se você já tem enfisema, o enfisema ele não volta atrás. O enfisema é como se fosse, eu falo para os pacientes, que é como se fosse aqueles furinhos do queijo, não tem uns queijos que são todos furadinhos? Pois é, o enfisema justamente são aqueles furinhos, né, que ficam no queijo, né, que o corpo humano, ele não faz nenhum cimento para ir ali e tampar aquele buraquinho, não faz, tá? Aquilo dali fica para sempre, isso é uma alteração perene, tá? E o paciente, isso daí pode progredir, inclusive, principalmente se ele retornar a fumar. Olha, tem a Lu Brandão que mandou aqui, alguém aqui, prazer te ver, prazer também te ter por aí, viu, querida Lu? E o trabalho que vocês fazem também desse suporte psicológico a tantas pessoas que vocês levam para a palestra, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E tem aqui, meninas, agora vem um testemunho da Cláudia que eu acho muito importante também da gente considerar aqui. Ela diz aqui, olha, é muito importante realmente realizar os exames todo ano. Meu esposo descobriu um câncer de pulmão inicial por conta de realizar esse check-up anual. Realizou a cirurgia e nem precisou fazer quimioterapia. Porém, fumou mais de 40 anos. Com isso, tem DPOC crônico e sequelas do tabagismo, que infelizmente ainda é muito grave. É o que você acabou de falar aí, desses furinhos do queijo, né? Exatamente. E muitas vezes é uma situação que demanda medicação, né? E só um parêntese aqui, né, que eu queria complementar. Às vezes as pessoas estão com a Covid, com muito medo de sair de casa, com medo de fazer os exames da rotina, né? E eu queria ratificar que grande parte das instituições sérias, né, como é o Hospital Santa Isabel, como é o NOB, como é a Oncoclínicas, está extremamente preparada para receber esse paciente de forma segura, com a de temperatura, com a utilização de máscaras por todos os funcionários, né? Com álcool gel disponibilizado em toda a instituição, né, com a limpeza frequente da sala, né, então assim, não há, claro que assim, eu acho que a gente não deve sair de casa para nada, vou sair para nada, né, se eu sou do grupo de risco principalmente, a gente tem que sair para um motivo, né, e cuidar da saúde é nada mais, nada menos que um fantástico para a gente sair nessa pandemia, tá? Agora, doutoras, eu vou considerar aqui um pouquinho, porque vocês falam sempre do fumante, dos exames que são solicitados para poder garantir, né, que ele não desenvolva nenhuma doença mais grave. E com relação aos fumantes passivos, uma pessoa vai chegar no consultório de vocês e vai dizer que não é fumante, né? Mas tem um fumante em casa. O fumante passivo também, ele passa pelo mesmo risco de uma pessoa fumante? Como é que vocês conseguem dar uma rastreada nisso? É na anamnese inicial? Doutora Clarissa, pode dizer como é que você faz essa abordagem? Então, nós sabemos que existe, né, o risco do fumante passivo, que é aquela pessoa que é exposta. Esse risco, inclusive, até para as crianças, ele é extremamente prejudicial.
extremamente alto, e Larissa e Natália, eu passo a palavra às duas, porque elas são especialistas nessa área. Uhum, e realmente, no controle, né? controle, Então, como é exatamente. que é isso, Larissa, Natália? O fumante passivo, certamente quando vocês recebem um fumante, já pergunta se ou uma pessoa que não é fumante, se tem fumante na família também, né? Sim, na verdade faz parte da nossa anamnese, né, Olga? A gente faz uma anamnese bem detalhada e além de perguntar se o paciente fuma ou já fumou, a gente pergunta se o paciente convive com alguém ou no trabalho, ou em casa, que fume, né, próximo, no ambiente fechado. E a gente sabe que a gente tem visto que isso reduziu bastante, mas ainda existe. E a partir do momento que esse paciente relata isso, a gente vai ter um olhar diferenciado, né? Pode ser que esse paciente tenha desenvolvido alguma doença pulmonar associada ao tabagismo passivo, porque sabemos que na fumaça do cigarro tem diversas substâncias também nocivas e aquela pessoa que está ali ao lado de quem fuma, está inalando, pode desenvolver uma doença também pulmonar associada a essa inalação dessa fumaça. Ok, eu vou fazer agora a última pergunta e já quero que vocês comecem a pensar, que eu vou pedir a cada uma de vocês que deem a consideração final de vocês, considerando a gravidade desse hábito, né, do cigarro, de fumar, e principalmente associado a esse período de isolamento social e de coronavírus, que é um estado muito tenso, né, que nós estamos vivendo, é um período muito tenso que nós estamos vivendo. Eu queria a consideração de cada uma de vocês, mas eu vou fazer essa perguntinha, que é uma dúvida da Bárbara Serrão. Boa tarde, doutoras. É possível ter êxito no tratamento sem suporte terapêutico? Posso falar? Na verdade, existem pessoas que conseguem, né, deixar de fumar sem nenhum suporte, né? A gente sempre orienta a fazer um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que é composta de um pneumologista, um psicólogo, nutricionista, às vezes assistente social também. Porque muitas vezes esse paciente que conseguiu deixar de fumar pode ter uma recaída, né? Então, a gente fazendo um acompanhamento multidisciplinar com abordagem mais cuidadosa da psicologia, inclusive, a gente tenta minimizar essas chances de recaída, né? Mas possível é. Ok. Então, já que você está com a palavra, Natália, suas considerações finais e cumprimentando pelo trabalho que vocês fazem à frente lá do controle, né, da cessação do tabagismo no Hospital Santa Isabel. Qual é o aconselhamento que você daria para quem está nos acompanhando agora, diante desse cenário? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, né, a oportunidade, a Olga, a doutora Clarissa, a doutora Larissa, a doutora Tessa, os colegas, e a quem nos assistiu desse tempinho nessa tarde de quarta-feira. Bom, minha mensagem é que realmente não desista, né? Se você tem a vontade de parar de fumar, para você que nunca pensou em parar de fumar, comece a pensar sobre isso. São inúmeros os benefícios, né? Não só em relação a diminuir risco de câncer, mas de diversas outras doenças de coração, de derrame e qualidade de vida também, porque a gente sabe que quem fuma a longo prazo pode ter redução da capacidade pulmonar, ficar dependente de oxigênio, dependente de outras pessoas, inclusive. Então, pensando a longo prazo, a pessoa que fuma, deixando de fumar, só tem a ganhar. Então, existem serviços especializados, né? Nós estamos iniciando o programa no Santa Isabel, com a equipe multiprofissional, e estaremos lá à disposição em procurarmos. Ok. Então, vou pegar quem está de cima agora, que é a doutora Tércia. Considerações finais, doutora Tércia? Então, assim, que fique bem claro, né, que não existe medida preventiva mais impactante na saúde do que parar de fumar, né? A gente falou e é importante repetir, está associada às doenças cardiovasculares e às doenças oncológicas, os cânceres. Então, é muito importante a cessação do tabagismo. E escolher ser saudável é escolher parar de fumar. Não tem como a pessoa fazer exercício, comer bem e fumar, né? Não faz parte de ser saudável continuar fumando. Ok. Doutora Larissa. Ok, Tércia.
Doutora Larissa, eu vou pedir suas considerações finais também, mas eu quero que você diga, até para desmistificar um pouco, que tem tanta gente preocupada com a necessidade do uso da máscara o tempo todo, né? Se isso é prejudicial para o seu sistema respiratório, se isso vai te trazer algum problema, e também fazer as suas considerações finais, falando um pouquinho mais do trabalho que vocês realizam, né? Vocês já falaram, mas não custa reforçar, de como vocês estão preparados lá na unidade do Hospital Santa Isabel para receber as pessoas que estejam aí dispostas a iniciar esse tratamento, né? Exato. Por enquanto, assim, não tem nada robusto que a gente diga assim, ainda, olha, né? Você usar máscara vai te fazer mal, né? Até mesmo porque se a utilização de máscara fizesse mal, imagine quem trabalha em centro cirúrgico ia ser um moribundo, né? Não ia sobreviver, né? Não tem como. Então, quem é cirurgião, quem trabalha em UTI, né? Então, assim, a gente deve fazer atividade física, tudo claro, com a máscara confortável, que proteja a gente, mas que não seja aquela máscara que sufoque, né? Manter o distanciamento e tudo isso, né? Uma consideração que eu queria fazer é com relação à fumaça do fogão a lenha, né? Que também de queima de biomassa, isso no interior daqui da Bahia é muito comum a gente ver também, né? E tem muito paciente que desenvolve DPOC, inclusive com relação à exposição do fogão a lenha, né? O tabagismo passivo, definitivamente, a gente considera isso realmente um risco para desenvolver DPOC também, enfisema, bronquite crônica, câncer de pulmão, né? E eu quero deixar aqui a mensagem para o paciente, né? Que mesmo se você não fica assim com vergonha. Não, eu não vou no médico, porque que é isso? Eu tenho que parar de fumar sozinho. E não é assim, né? Tem gente que realmente precisa de ajuda, tem gente que bom que a pessoa não precisa de ajuda, que bom que você passou sozinho, parou de fumar sozinho, que bom que de uma hora para outra o seu cigarro, você disse assim, vou jogar essa carteira fora e nunca mais vou fumar. Mas não é porque a outra pessoa precisa de um apoio psicológico, precisa de medicação, que ela é pior do que a outra pessoa que conseguiu parar de fumar sem nada, né? Então, é entender que a ajuda é necessária, né? E ir em busca, querer parar de fumar. É fundamental, com mudança de estilo de vida, com apoio de equipe multidisciplinar, com utilização de medicação, se necessário, isso daí é possível. Ok. E doutora Clarissa também, que eu já tive a oportunidade de escutá-la tantas vezes em congressos, em palestras, está sempre muito ativa, não poderia ser diferente, né? Termos uma presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uma pessoa como você, Clarissa. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e que muito em breve a gente pudesse também promover um outro encontro aqui com outras temáticas, porque as oncoclínicas têm feito um trabalho excepcional e agora com essa parceria com o Hospital Santa Isabel, imagino que será ainda mais potencializada, né? Exato, Olga, nós estamos muito felizes, né, com essa parceria. O Hospital Santa Isabel é um hospital que é de referência, né? É um hospital que tem, inclusive, toda a aparelhagem. Agora a doutora Larissa vai estar inaugurando uma aparelhagem de função pulmonar de última geração, capitaneada por ela. Então, assim, realmente nós estamos na ponta tecnológica, né? Com todos os exames, com PET scan, com tomografia, com a melhor emergência, a emergência mais bonita da Bahia. Então, assim, eu estou muito feliz de estar trabalhando com esse time tão bacana. E nós esperamos realmente fazer uma diferença no combate ao câncer, né? Que no futuro o câncer seja somente uma história, que seja contada em livros, né? E nós precisamos realmente agir, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, para impedir que essa doença se propague. Bom, doutoras Larissa, doutora Tércia, doutora Clarissa Matias, doutora Natália, muitíssimo obrigada pelo tempo que vocês dispuseram aqui para deixar a atividade de vocês e vir prestar esclarecimentos para a população e fazer esse apelo para que as pessoas se cuidem. Eu acho que esse é o grande exercício da medicina. Eu tive o prazer desses anos todos me dedicar ao trabalho de entrevistar médicos, que me deu um suporte muito grande em termos de conhecimento nessa área de saúde, que eu já tenho muito interesse, agora tenho muito mais.
e grandes relacionamentos com pessoas do nível de vocês aí. Foi um prazer enorme estar compondo aqui esse time, essas mulheres incríveis, juntamente com o Hospital Santa Isabel e o NOB. Muitíssimo obrigada a todos vocês, obrigada pela confiança de fazer essa mediação. E como eu falei, volto a repetir, eu espero que muito em breve a gente faça novamente um convite para vocês voltarem para essa sala para batermos outros papos. Obrigada, doutoras. Se cuidem muito, porque nós precisamos mais que nunca nesse momento da ajuda de todas vocês. Um beijo muito grande e obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente.